Porque Jesus orava a Deus se ele é Deus? Ao lermos os evangelhos, observamos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é dito: mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, ele não estaria então conversando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Existe um único Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas sim um único Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim é um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, demonstrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos analisar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprindo seu papel na terra, e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é alguém extraordinário e singular, porque ele é simultaneamente Deus e uma pessoa como nós. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que somente Deus pode fazer, como milagres especiais e resgates únicos de pessoas. Mas ele também é 100% humano. Ele sentiu fome, se machucou e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma única pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque ajuda a entender como Jesus pôde realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. Está na compreensão tanto de sua divindade quanto de sua humanidade, realizadas por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que ele não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Isso significa que Jesus esperava Deus mostrar o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança observando e aprendendo com seus pais e não tentando fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, logo antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Nesta simples oração, conhecida como Pai Nosso, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizer que seu nome é especial, pedir o que precisamos, pedir desculpas pelos erros que cometemos e pedir ajuda para viver corretamente.
Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, conversar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que ele experimentou emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras pelas quais ele expressou essas características muito humanas: luto e angústia. Em um jardim chamado Getsemane, que é como um parque tranquilo, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, daquelas que você sente quando o coração está tão pesado que é difícil carregar. A Bíblia diz: então ele disse a eles: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele disse que quase poderia matá-lo. Ele andou um pouco mais para dentro do jardim, caiu com o rosto no chão, orando a Deus, e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Esse cálice do qual ele falava era como um símbolo para a difícil tarefa que ele sabia que tinha que fazer: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, Lucas 6, 12 e 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, ele foi para a montanha orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolhendo seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas um papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra. Através da mensagem de hoje, aprendemos que a oração não é apenas sobre pedir coisas. Trata-se de se preparar para fazer coisas grandiosas, fazer escolhas inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz por meio de nós. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, não importa o que aconteça. Em nossa jornada para entender por que Jesus, que foi reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, tocamos na natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dupla é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses 2, 6, 8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos a relação perfeita dentro da divindade. João 10, 30. Agora, a importância das orações de Jesus é abrangente. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando a dependência na sabedoria e força de Deus, mesmo diante dos desafios. Suas orações, como aquela no jardim de Getsemane: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lucas 22, 42, mostram sua submissão à vontade de Deus, fornecendo insights sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, a oração de Jesus serviu como uma visão íntima de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes,
pedindo por unidade e proteção. João 17, 20, 23. Isso reflete seu papel como intercessor e revela a profundidade de seu amor e compromisso com sua missão. Convidamos você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Fortaleça nosso canal deixando seu like e se junte a nós se inscrevendo em nosso canal. Deus te abençoe. Até a próxima.